Nós pregamos todos os livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, e agora a gente vai fazer um enquadro da Bíblia aqui em Apocalipse. E hoje nós vamos ver a igreja em Sardes, capítulo 3, verso 1 ao 6. Antes de nós lermos, irmãos, só um resumo para nós. A gente tem a tendência muito errada de achar que Apocalipse trata só sobre os últimos acontecimentos na história antes da volta de Jesus. A gente está vendo que é absolutamente o contrário. Apocalipse traz para nós uma teologia de um evangelho trinitário, onde o Pai, o Filho e o Espírito reinam sobre todas as coisas, e mostram para nós uma eclesiologia muito forte de como a igreja, então, à luz da Trindade, à luz da morte e ressurreição de Cristo, vai viver neste mundo até a volta de Jesus. Esse é o grande foco de Apocalipse. O elemento de futuro é apenas para mostrar que o galardão que nos espera é a vida eterna do nosso Senhor Jesus, mas o conteúdo todo de Apocalipse tem tudo a ver conosco. Então Apocalipse é um manual para nós de como sermos igreja. A gente está vendo isso nessas 7 cartas do capítulo 2 e 3, e nós vamos ver no restante do livro, quando nós terminarmos aqui o capítulo 3. Irmãos, o que nós temos aqui então de manual de igreja? A igreja em Éfeso, primeira carta, no capítulo 2, ela estava mantendo-se doutrinariamente pura, o que Jesus elogia, mas não estava testemunhando para o mundo e, portanto, tinha perdido o primeiro amor, o que Jesus condena e chama eles ao arrependimento. A igreja em Esmirna é uma igreja pobre, pequena, mas é uma igreja que não tem um A para Jesus falar dela. Jesus só tem elogio e exortação para elas continuarem a caminhada delas. E então Pérgamo e Tiatira, as duas próximas igrejas que a gente viu nas duas últimas semanas, elas são igrejas irmãs de pecado. Por quê? Ao contrário de Éfeso, que era doutrinariamente pura, mas não estava evangelizando e testemunhando, elas são o contrário. Elas testemunhavam muito o evangelho para a sua cidade e sociedade, mas estava deixando heresias adentrarem a igreja, e Jesus condena veementemente cada uma dessas duas igrejas. E então nós chegamos em Sardes, uma igreja muito complicada, uma igreja que Jesus fala que ela tinha nome de viva, mas estava morta, e é por isso que eu brinquei aqui no título, Sardes, a Zumbi Church. E o pior desse título, por mais ruim que seja, é que zumbi não é a pior frase desse título, porque zumbi, uma parte da igreja estava morta, outra estava viva. O pior é o church, porque qualquer igreja brasileira que coloca church no nome, mostra que ela é vassala de uma teologia da prosperidade norte-americana e de uma cultura norte-americana do sonho de prosperidade. Portanto, se desqualifica-se como igreja. Então, Sardes tinha lá uma placa bem grande, Zumbi Church, lá no século I, e é isso que nós vamos ver. Então vamos fazer a leitura, Apocalipse 3, verso 1 até o verso 6. Depois eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. E todos os que creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta, estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rogamos
Ó Senhor Jesus, que pelo Seu Espírito, o Senhor enxergue cada vez mais vida em cada um de nós, para que possamos frutificar, ó Deus, ó Filho de Deus, e frutificando o Senhor é glorificado. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu para que nós demos frutos. E não é possível frutificarmos sem a vida da Sua palavra em nós, usada e aplicada pelo Seu Espírito, ó Cristo ressurreto. Senhor, tenha misericórdia de nós, e que o Espírito que habita no Senhor e habita em nós ilumine nossa mente para possamos entender a Sua palavra, santifique nossas afeições para que possamos amá-la e odiar tudo o que ela odeia e o Senhor mesmo odeia através da Sua revelação, e conceda o Seu poder para que nós possamos praticar a Sua palavra e não apenas ouvi-la. O Senhor nos conceda arrependimento, ó Pai, através do Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um tempo atrás eu usei a ilustração de um escritor de literatura chamado Oscar Wilde. A gente viu o retrato do Dorian Gray, e ele tem uma outra peça ainda mais famosa, que é a importância de ser earnest. Earnest é um nome que a gente pode traduzir como Ernesto, mas em inglês fica a importância de ser sincero. E o nome desse sujeito na peça é Sincero. E é muito interessante porque ilustra muito bem a situação aqui de Sardes, porque esse personagem principal do Oscar Wilde, ele é esquecido no metrô, numa mala, enquanto era bebezinho, e pela babá dele, e uma família acaba adotando ele, uma família do interior, e ele se chama então, nesse contexto, de Jack Worthiness, que é Jack o valoroso, aquele que tem valor. E a ironia disso é que ele não tinha valor nenhum, porque ele era pobre, ele morava fora da cidade grande, lá no interior, e ele tinha ali uma vida muito simples. Mas num determinado momento ele queria algo a mais na vida dele, e ele começa a falar que ele tem um irmão que morava na cidade, um irmão chamado Ernest, que é honesto ou sincero, e que de vez em quando ele iria lá visitar o irmão dele na cidade grande. Quando ele chegava na cidade grande, ele se fingia ser esse tal de Ernest. Ele era uma pessoa completamente diferente, dada a tudo quanto é tipo de pecado. Isso espelha muito a vida do próprio Oscar Wilde, que apesar de ser casado, ele era homossexual e vivia muito essa vida dupla, e até foi exilado por causa disso no contexto da sua biografia. E vivendo essa vida dupla, e a ironia está de que esse personagem, ele se chama ficticiamente Ernest, sincero, e ao mesmo tempo estava mostrando uma realidade absolutamente oposta, que ele era o contrário disso. Ele era o mentiroso por excelência, ao ponto de ele enganar todo mundo e até mesmo arranjar casamento com uma mulher que tinha lá seu dinheiro, uma certa condição de classe social melhor, tudo através desse engano e é por isso que a peça chama a importância de você ser honesto, porque a vida dupla, ela absolutamente nos destrói. E é exatamente isso que a igreja aqui em Sardes está vivendo. Ela se dizia uma coisa, ela aparentava ser uma coisa, ela mostrava-se ser uma coisa, mas ela estava vivendo um completo reverso disso, uma completa oposição a isso. Então Jesus vai dizer aqui ainda no verso 1 do capítulo 3: conheço as suas obras. E é muito interessante porque quando Jesus começa as 7 cartas com conheço as tuas obras, ele sempre vai elogiar a igreja para depois criticar. Mas aqui o ponto forte dessa igreja é exatamente o seu ponto fraco. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Aí você espera, não, vai vir um elogio agora. Não, o que Jesus faz é julgar e criticar essa igreja, porque as obras dela se traduz no seguinte: tens fama, na minha tradução, de estar vivo, mas estás morto. Irmãos, isso é muito importante, porque a minha tradução ela perdeu muito aqui, porque a palavra grega onoma, que é nome, ela aparece várias vezes nesses 6 versículos. A primeira delas é aqui. No grego não é fama, no grego é nome. Então vamos ler corretamente. Você tem nome de estar vivo, e aí o apóstolo João usa um verbo. Você tem o nome de alguém que vive, de alguém que tem por característica viver, e depois ele usa o substantivo, que a gente pode traduzir assim: mas o teu nome é morte. Ele não fala morrer no verbo, ele usa morte como um substantivo que vai nomear essa igreja.
Ou seja, você se apresenta com o nome de estar vivo, mas o seu nome é morte. E depois a palavra nome vai se repetir, por exemplo, lá no verso 4, na minha tradução diz, mas em Sardes também tem algumas pessoas, no grego você tem alguns nomes aí entre vocês que não contaminaram as suas vestes. Depois Jesus fala no verso 5 que não vai tirar o nome do livro da vida, mas que vai reconhecer o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, Jesus está batendo o tempo todo nessa tecla, nome. Vocês têm um nome, mas outra coisa, o que vocês precisam é de um nome de verdade, que eu vou dar para vocês, e esse nome dessas pessoas não vão ser riscado do livro da vida, mas o seu nome eu vou reconhecer diante do meu Pai. E nome na cultura bíblica, nós sabemos, a gente já viu isso em outras pregações, que significa identidade. Muito mais do que hoje você tem o nome, o RG ali de identidade, nome na Bíblia mostrava certas características, ou seja, onde você está, com quem você se identifica, ali é o seu nome. Irmãos, é muito interessante que cada uma dessas 7 igrejas, elas têm muito a ver com a história de cada uma dessas 7 cidades que elas estão, como que se a cidade e a sociedade em que eles estão influenciassem a identidade de cada igreja. Ou seja, se a cidade era caracterizada por um certo tipo de pecado, aquela igreja, então, Jesus repreende por se dar a esse tipo de pecado. E a igreja de Sardes, irmãos, ela tinha um nome muito pomposo. A cidade de Sardes, ela primeiramente é a cidade mais antiga das 7. Ela foi fundada no ano 1200 antes de Jesus. Quanto que é isso para trás? Você pensa em Moisés, que é ano 1400 alguma coisa, 100, 200 anos depois, a cidade de Sardes, ela é construída ali. E ela é construída no meio de montanhas, irmãos, e pela geografia da cidade, ela tinha uma fama nesses 1000 anos de existência, até aqui o primeiro século, de ser inviolável, impenetrável no sentido bélico e de guerra. Ou seja, as muralhas de Sardes e as montanhas que cercavam eram tão majestosas, tão grandes, tão perfeitas, que lá foi, digamos assim, o centro de resistência de muitos impérios pela qual ela passou ao longo da sua história. Então ela tem muito nome, muita história. Só que o problema é que no ano 17 do primeiro século, mais ou menos quando Jesus era adolescente, um terremoto destrói Sardes completamente. Um terremoto tão grande que alguns historiadores do século II vão dizer que é o maior terremoto do mundo antigo. Destrói a cidade de Sardes, e em um ou outro ano o imperador romano ele reconstrói a cidade, e a cidade reconstruída, ela quer manter essa pompa, ela quer manter esse nome, essa história, essa tradição, mas ela perde muito da sua fama e da sua glória. Ela não consegue manter esse nome, esse status de Sardes que ela tinha aí por 1000 anos, mas ela vivia na ilusão de que ela era imortal, de que ela era vida em si mesmo. Tanto que o culto principal pagão na igreja de Sardes era um culto direcionado à natureza, era um culto direcionado à fertilidade, era um culto direcionado a Deus Artemis, por exemplo, dos romanos, onde tinha ali um culto à vida e uma celebração de que eles eram, ou de que eles estavam buscando a imortalidade, por causa dessa longa trajetória de vitórias bélicas que Sardes tinha. E quando aquela igrejinha em Sardes, dentro desse contexto, ouvindo essa história desses 1200 anos de tradição, desde que nasceram, isso entra na igreja, irmãos. E a igreja é uma imitação microcósmica do que estava acontecendo na cidade. Ou em outras palavras, Sardes poderia estar se gloriando de tempos antigos da sua inauguração. Lembra que a gente está no ano 90 do primeiro século, então ela pode ter uns 30, 40 anos de existência. Então a primeira geração de Sardes era uma geração muito viva, tinha uma tradição muito boa, foi fundada por alguém muito próximo dos apóstolos, por exemplo. Mas essa geração da década de 90 estava em completa decadência.
E isso fala muito para nós, irmãos, porque você se apegar a uma tradição viva, mas ela ser o seu alvo último, a sua identidade última, o seu nome último, nós podemos estar mortos. Então a gente colocou lá uns dias atrás uma placa gigante na nossa igreja: Igreja Batista Reformada de Indaiatuba. O nome não significa nada, a não ser que mostra para o mundo a nossa confissão de fé. Mas a gente está falando, olha, nosso nome é reformado. Nossa tradição não vem do século passado, não vem de seitas e heresias, vem do próprio século XVI e XVII, com os reformadores, os puritanos. Nós estamos dentro da melhor e mais viva tradição da história da igreja. Nós temos aí 500 anos de tradição, mas isso pode ser apenas da placa para fora. É muito possível que uma igreja reformada como nossa tenha um nome. Nós estamos vivos, nós estamos com a confissão de fé de Westminster, com a confissão de fé batista, com os cânones de Dort, com a unidade da fé reformada. E isso será apenas um formalismo, isso será apenas uma formalidade externa. Nós não podemos ter o nosso nome final batista, ou reformado, ou calvinista, ou qualquer outro nome que seja. O nosso nome é cristão. Cristo é a nossa identidade. Se nós encontrarmos nossa identidade em qualquer outra coisa que não Jesus, então Jesus vai dar para nós falar: você tem nome de quem vive. Você até tem aí no seu sobrenome aí cristão em algum momento, mas você é presbiteriano, batista, metodista, luterano, não sei das quantas. Você tem um nome de uma tradição viva, mas você está morto. E não somente isso, irmãos, não somente no sentido de tradição influenciando a igreja, mas olha o que o texto diz. Verso 1 ainda: conheço as tuas obras. Então Jesus vai associar essa mentalidade de tradição morta com obras. E o fato de Jesus conhecer as obras das mãos dos sardianos aqui é o que caracteriza eles como mortos. E olha o que Jesus diz, virem a página, vamos na minha Bíblia, verso 2: fica alerta e fortalece o que ainda resta e está para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. A palavra perfeita aqui no grego, ela sempre tem um sentido de, não de impecabilidade nesse lado da existência, mas de completude, de maturidade. Jesus está dizendo: olha, vocês não estão terminando, vocês não estão levando à completude as obras que vocês estão fazendo. Ou seja, vocês falam que vão fazer uma coisa, fazem outra. As obras de vocês não são perfeitas, não são plenas, não são completas, não são maduras diante do meu Deus. E aí o Tiago na sua carta diz que a fé sem obras é morta, assim como um corpo sem a alma é apenas um cadáver. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui com outras palavras. Sardes, vocês dizem: nós temos nome de cristão, nós temos nome de tradição bíblica, nós temos nome de quem vive, mas o que nos caracteriza como mortos, Jesus vai dizer, é as nossas obras e a falta delas. E aqui não é exatamente a falta delas, irmãos, porque a falta delas já descaracteriza essa igreja como igreja. É a não perfeição, é a não completude. Então Jesus exige de cada um de nós, e nós como um todo, perfeição nas obras, maturidade nas obras. Não é você fazer algo para o Evangelho, algo para Deus, meia boca. Eu vou para a igreja, mas eu vou reclamando. Eu vou fazer isso, mas eu vou reclamando. Eu vou limpar o salão, mas eu não estou disposto a isso. Hoje eu não quero ir para a igreja. Hoje eu não quero fazer isso. Jesus dizendo: você tem nome de quem está vivo. Você está numa igreja saudável, você fala para os outros que você é cristão, mas nada disso importa se não vem carregado por obras plenas diante de Deus. E é o que nosso irmão Rafael leu hoje lá em Mateus. Jesus olha para os fariseus
e dizem: vocês são sepulcros caiados, sepulcros brancos. E aqui de novo, eu trabalho nesse ambiente de morte, eu trabalho no serviço de verificação de óbito. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que trabalha em funerária, e nós sabemos que existem caixões magníficos e caríssimos que hoje são feitos. Então, se você é uma pessoa de uma condição financeira boa, alguém da sua família morre, você não, vou comprar um caixão muito bom para essa pessoa. E por fora o caixão é belíssimo, e por dentro tem lá um corpo em putrefação, um cadáver em um cheiro absurdamente insuportável. O cheiro de um morto é insuportável. Por isso que as funerárias, elas precisam, depois que se faz a necropsia, se precisa tratar do corpo. Precisa tratar do corpo, colocar lá formol, colocar lá um monte de coisa, para que nós consigamos ficar no funeral. Se não houvesse esse tratamento das funerárias, não haveria funeral. Ninguém conseguiria ficar perto de um morto. Lá no meu trabalho, a minha mesa daqui ali é o necrotério, e quando os médicos abrem o corpo, se tiver qualquer coisinha lá dentro, uma bolacha que lá tem, ninguém consegue ficar no prédio. A gente precisa ir lá para fora, respirar, até que os auxiliares costurem o corpo todo e fechem, e a funerária vai lá tratar o corpo. Essa é a situação da igreja em Sardes. Jesus está dizendo: olha, você está se maquiando tanto, espiritualmente falando, colocando tanto formol exterior, se esforçando tanto para ter um nome de quem está vivo, mas se eu chegar perto, Jesus está dizendo, e eu chego tão perto que eu conheço as suas obras, eu sinto o fedor, o aroma fétido, quando isso entra nas minhas narinas, Jesus diz: morte. O nome de vocês, igreja em Sardes, é morte. Irmãos, isso se aplica diretamente a mim e a cada um de nós aqui nesta manhã. Nós não podemos viver como o Ernest do Oscar Wilde, viver uma vida dupla. Nós precisamos de fato saber a importância de ser honesto, de ser sincero, por mais que isso vai diminuir a sua fama pública, o seu nome público. Então há um esforço muito grande numa cultura absolutamente mundana de ministério pastoral, onde o pastor ele é visto como super-herói impecável, ungido do Senhor. Todos os pastores, eu afirmo isso sem medo de errar, todos os pastores que mostram uma pompa de religiosidade, mostram uma pompa de seus vestimentas, de nariz empinado, de eu estou aqui no altar e vocês estão aí embaixo, mostram essa superioridade. Todos são igual Sardes, tem nome de vivo, mas por dentro é só podridão. O que nós somos em casa, nós precisamos ser em público. É claro que existem dinâmicas diferentes, é claro que a gente se revela mais para a nossa família, mas a gente não pode revelar o contrário aqui na igreja, e no nosso trabalho, e na nossa faculdade, e no público. Nós precisamos baixar a cabeça, baixar a bola, sermos humildes, dizer: não, gente, eu sou pecador, me abracem, me ajudem, porque é isso que eu sou. Isso é você estar vivo, isso é você saber a sua identidade em Cristo. E não apenas, nós carregamos muitos nomes, o principal deles é o cristão, aquele que crê e vive para Jesus Cristo. Mas Deus nos dá outros nomes. Por exemplo, Deus dá um nome para nós de marido e mulher. Você pode ter o nome de marido, o nome de mulher bíblica e bíblico, e agir o contrário disso. É a mesma coisa, nome de vivo, mas está morto. Então na igreja você parece um marido tão piedoso, tão bonzinho, tão santo, tão que cuida dos seus filhos e que agrada a sua esposa, e em casa você pode ser um tremendo de um abusador de autoridade. Você pode massacrar a consciência da sua esposa com seu autoritarismo.
Você pode ser uma mulher tão piedosa, tão bem vestida aqui na igreja, e em casa ser aquela de Provérbios, que é melhor morar no deserto do que com uma mulher iracunda. Ou você pode ter um nome de um bom pai, um nome de uma boa mãe, mas não ensina a Bíblia para os seus filhos, não ora para os seus filhos. Você pode ter um nome de um cônjuge fiel, mas estar tomado de adultério. E todos nós, em algum nível e algum aspecto, precisamos olhar para a igreja de Sardes e dizer: eu estou aqui e eu preciso me arrepender desse meu pecado, senão ele vai me matar. Esse era o grande problema da igreja de Sardes. Qual que é a solução? Verso 2 de Apocalipse 3. Jesus vai dizer: fica alerta e fortalece o que ainda resta, está para morrer, porque não tem achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. É muito interessante como Jesus pega conceitos do Antigo Testamento com fundamento teológico, mas a aplicação que ele faz tem uma aplicação muito grande socialmente falando nessas igrejas. Porque a história de Sardes, como eu falei para vocês, era: nós somos uma fortaleza inviolável. Mas 2 vezes na história de Sardes, 2 vezes, uma por Ciro, o rei da Pérsia, e outro por Antíoco o Grande, lá no reino dos gregos, eles conseguiram dominar Sardes. Como? Era impenetrável a cidade, rodeada de montanha, com a sua muralha, e tinha um ponto lá, irmãos e irmãs, prestem bem atenção nesse contexto histórico, porque é importante para o texto. Tinha um ponto que era impossível você entrar, de tão alto que era o muro. E o que os soldados faziam? Eles não vigiavam aquela parte. Os soldados vigiavam todo o entorno da cidade, todo o entorno da muralha, as montanhas eram vigiadas, mas aquele ponto, isso os historiadores falam, aquele ponto eles não vigiavam. Ciro e Antíoco entraram por exatamente esse ponto e dominaram Sardes. Exatamente essa memória social, histórica da cidade que Jesus está trazendo à tona aqui. Ele está dizendo: fiquem alerta, fortaleçam o que vocês têm ainda. Ou seja, vamos supor, 80% da igreja estava morta, 20% estava viva. Jesus está dizendo: olha, cuida desses 20%, porque senão vocês vão acabar completamente. E Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês como um ladrão na noite. Jesus usa essa analogia lá nos evangelhos, a gente viu hoje em 1 Tessalonicenses 5, para falar da sua segunda vinda. Ou seja, quando Jesus voltar, vai ser tão surpresa para o mundo, que eles vão estar tão sossegados, que a gente viu lá em 1 Tessalonicenses 5, que Jesus fala: eu vou vir como um ladrão da noite, contra vocês vão ser destruídos, por aí vai. Só que aqui não está falando da segunda vinda dele, está falando dele vindo contra a igreja de Sardes, para julgar e acabar com aquela igreja. Jesus está dizendo: olha, assim como eu vou vir no final contra o mundo, destruir os ímpios, mandá-los para o lago de fogo, antes disso acontecer, se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês, e sem vocês perceberem, vocês não são mais igreja. Então no domingo pela manhã, lá um belo dia, na década de 90 do primeiro século, Sardes era uma igreja que ainda estava capengando, mas desapercebidamente, na segunda-feira, se eles não se arrependessem, do nada, Jesus vem contra aquela igreja, e aquela igreja deixa de ser igreja. Então a solução é: olha os imperativos aqui, fica alerta, fortalece o que você tem ainda. Verso 3: lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-se.
Esses 5 imperativos, irmãos e irmãs, eles precisam ser colocados no contexto da carta, para vocês não entenderem isso aqui de forma legalista. Então é só eu fazer isso, fazer aquilo, está tudo certo. A real solução para o problema da morte de Sardes é o verso 1. É a característica que Jesus se apresenta para essa igreja. Vamos ver o verso 1 de novo. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Essa é a solução para a igreja de Sardes. A gente já viu que esses 7 Espíritos vêm lá de Isaías 11, onde o Messias ele é capacitado e derramado com o Espírito sétuplo, ou seja, 7 características do Espírito Santo: Espírito de sabedoria, entendimento, Espírito de juízo, de temor do Senhor, e por aí vai. São 7 características lá em Isaías 11, ou seja, lá em João 3, o apóstolo João, mesmo autor de Apocalipse, vai falar: olha, Deus deu o Espírito para Jesus sem medida, sem limitação. Ou seja, Jesus em sua humanidade possui a plenitude do Espírito, o Espírito sétuplo, os 7 Espíritos de Deus. E é isso que causa vida nas comunidades cristãs, nas igrejas. João capítulo 1 ele vai dizer: olha, nós vimos a sua glória, nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E isso é desenvolvido lá em João 7, lá numa festa dos tabernáculos que Jesus estava. Jesus lá em João 7, no final da festa, ele diz: quem vir a mim nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele disse isso em referência ao Espírito que ele derramaria a todos que creem nele. Ou seja, a única solução para a morte espiritual é a vida energizada pelo Espírito que habita plenamente em Jesus. Então, todos esses imperativos de ordem aqui, no capítulo 3, verso 2 e 3, eles não é apenas fazer por fazer, é um voltar-se para Jesus pela fé. E ao encontrar com Jesus, nesse ambiente de fé e confiança, o Espírito flui de Jesus para nós. E ele diz: do seu interior não vai ter mais morte lá dentro, vai fluir um rio de água viva. A imagem aqui é essa vida nova que Jesus nos dá pelo Espírito. E como nós temos acesso a essa vida abundante? O próprio Jesus diz lá no contexto da morte de Lázaro, em João 11: eu vim para que vocês tenham vida, e não um pouquinho de vida, vida em abundância. Como ter acesso a essa vida? Você precisa ir até Jesus. Quem vir a mim não terá sede, porque do seu interior fluirá um rio de água viva. E ir até Jesus é ter um encontro pessoal com Ele pela fé, que é caracterizado por todos esses imperativos: por um arrepender, por um ouvir, por um obedecer, por um estar alerta e atento contra o pecado e a morte que ainda habita em nós. É ir até Jesus pela fé. Então você está fazendo errado. Você está vivendo uma vida hipócrita, uma vida dupla, uma vida farisaica, mas você não quer viver essa vida dupla. Então o que você faz? Não, eu preciso ser mais hipócrita ainda, ou seja, eu preciso fazer mais obras, preciso parecer mais santo. Você está caindo duplamente na própria armadilha que está armando. Ou seja, fora desse contexto de fé em Jesus, essa igreja não tem esperança e nós também não. Eu vou vencer esse pecado fazendo isso. O fazer isso, ele vem depois de você encontrar com Jesus na casa da fé, no contexto da fé. Porque senão é um fazer que vai te levar cada vez mais para o buraco,
cada vez mais para a hipocrisia, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado em algum momento na nossa vida. Então, primeiramente, a solução é Jesus, que tem o Espírito pleno de Deus e nos dá o seu Espírito, e ele diz: igreja, eu tenho as estrelas na minha mão. E as estrelas, a gente viu no capítulo 1, que é a liderança da igreja, os anjos da igreja, os pastores, presbíteros, bispos da igreja. Ou em outras palavras, os pastores aqui em Sardes estavam permitindo que a maior parte da igreja permanecesse hipócrita e morta, e não estava cuidando daquela pequena parte da igreja que permanecia fiel ao Evangelho do nosso Senhor. Jesus está dizendo: olha, eu tenho vocês aqui na minha mão. Para eu acabar com vocês é isso, mas para eu perseverar para vocês também é isso. Em outras palavras, cada pastor na história desses 2000 anos foi sustentado pelas mãos do nosso pastor supremo, que é o nosso Senhor Jesus. O único motivo de eu ocupar esse púlpito semanalmente, desde 2012, com a mesma constância e crescimento, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é ao contrário. Deus e Jesus escolhe as coisas fracas e loucas deste mundo para confundir as fortes. Então o único motivo de Deus escolher e usar qualquer um de nós é o fato de nós sermos inúteis e inutilizados. Não é porque eu tenho mais dinheiro, na verdade não tenho educação. Alguns de vocês têm a ilusão que eu sou inteligente, mas eu sou ignorantíssimo, por isso que eu tenho que ler mais do que os outros. Não é porque eu tenho mais espiritualidade, não é porque eu tenho mais santidade, não é porque eu sou mais bonzinho. É o exato oposto disso. Cada pastor é sustentado pela mão onipotente de Cristo. Nós cantamos hoje: nem os demônios do inferno podem nos arrancar da mão do nosso Senhor. Mas se por um lado o pastor fiel ele pode descansar por estar nos braços de Jesus, os pastores ruins aqui, eles precisam se arrepender e temer. Se escrever um exemplo que ilustra muito bem isso aqui, irmãos. Logo no seminário, muitos anos atrás, eu descobri que existem pastores que se dizem calvinistas, que se dizem reformados, da mesma tradição que a nossa, mas cuja igreja é 100% oposto a ele, é 100% arminiano. E ele não faz absolutamente nada em relação a isso. Esse é o tipo de fé reformada mais inútil que existe. Por quê? Se a igreja ela cultua o livre-arbítrio, ela é arminiana, e o que está saindo daqui da pregação deixa a igreja confortável, é porque a Bíblia não está sendo pregada. Pastores estão, talvez por medo de homens, talvez por querer manter números na igreja, talvez por querer manter nome, fama, popularidade. Eu tenho minha teologia particular aqui minha, mas o que eu prego na igreja abençoa a igreja, é da mesma forma, e a igreja fica nesse estado de heresia, mornidão e frieza e dormência espiritual. E isso, irmãos, é terrível. Jesus está dizendo: arrependa-se, pastores, cuidem do pequeno rebanho que está aí ainda vivo, porque senão eu vou destruir vocês. Imagine nossa igreja daqui a 10 anos. Imagine que todo mundo aqui continua firme na fé, e outras pessoas Deus vai acrescentando, e nós crescemos pela graça e misericórdia do nosso Deus. Mas irmãos, eu não me surpreenderia se 80, 90% de vocês se desviassem e fossem para o mundo. E eu digo isso por experiência própria, porque ano passado fez 10 anos que eu pastorei e prego na nossa igreja, e de 10 anos atrás eu não poderia imaginar que 3, 4 ou 5 irmãos estivessem presentes naquele grupo aqui ainda. Os restantes se desviaram. Um ou outro foi para outra igreja, glória a Deus por isso, mas os restantes se desviaram. Eram jovens muito mais firmes do que eu, com muito mais Bíblia na cabeça do que eu, com muito mais aparência de piedade do que eu. Eram senhores mais velhos,
calvinistas roxíssimos, até o tutano do osso eles falavam. E você, nossa, que maravilha! A nossa igreja tinha nome de vivo, mas estava morta, exatamente como a igreja de Sardes. E Jesus lutou contra nós, e isso é terrível. Mas irmãos, não se enganem, o Evangelho continuou sendo pregado domingo após domingo, e é isso que purifica a igreja. Então, se eu perder 90% de vocês, não tem problema. Perder o meu salário, eu pastorei vocês por anos e anos sem ganhar um centavo, na verdade pagando, com muita alegria, mas o Evangelho continuará a ser pregado. Se eu me desviar, se o Kaique se desviar, a igreja continuará pregando o Evangelho. Nós não podemos negociar a verdade e manter a igreja com uma aparência de vivo, mas estar morto. A disciplina precisa ocorrer, não importa quanto nós perdemos ou perderemos, porque o que importa é a pureza da vida do Evangelho, e isso só tem em igrejas que se mantêm puras doutrinariamente e mantêm o seu testemunho ao mundo ativo, como Jesus está exortando as igrejas aqui. Qual que é a recompensa? Para caminharmos para o fim, nós sempre temos então Jesus julgando a igreja, elogiando a igreja, a recompensa por perseverarem. Verso 4 de Apocalipse 3: mas em Sardes também tem algumas pessoas, alguns nomes, que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Primeira recompensa é essa nossa vestimenta absoluta, perfeita na nova criação. Irmãos, Adão e Eva foram criados nus, e aquela nudez, ela não era desenvergonhada, porque era uma nudez de inocência, mas não era para eles continuarem nus. Como nós sabemos disso? Adão e Eva era rei e rainha da criação, sacerdote e sacerdotisa da criação. E no Antigo Testamento nós temos que o rei, ele precisava vestir a sua roupa real, a sua roupa régia, para mostrar que ele era rei. E o sumo sacerdote vestia toda a sua roupa sacerdotal, com pedras preciosas ali, todo um simbolismo, para mostrar que eles estavam vestidos de acordo com a sua função. A vergonha da nudez, ela entra por causa do pecado. E agora nós não podemos ser expostos à nudez um do outro, senão no contexto matrimonial. Mas irmãos, na nova criação, Jesus vai dizer o seguinte: olha, espiritualmente aqui, nós nos vestimos da justiça de Cristo, mas lá na nova criação nós teremos vestes reais e sacerdotais, vestes brancas, que de certa forma a nossa roupa sempre mostra algo do nosso coração. Então, se você estivesse vestindo pecaminosamente, isso mostra o adultério espiritual do seu coração. Se você estivesse vestindo de forma inadequada, isso mostra algo do seu coração. Então, as vestes, elas são uma expressão da nossa interioridade. Jesus está dizendo: olha, por vocês não se contaminarem as suas vestes, vocês andarão comigo de branco, porque vocês são dignos. E o que nos torna dignos é o nome de Cristo que nós levamos conosco. Segundo lugar, verso 5: assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, se o problema deles era vida, Jesus está dizendo: se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, eu de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Isso não quer dizer que é possível que um eleito seja riscado do livro da vida. Isso, Jesus está dizendo o contrário, está afirmando que ele não vai riscar. Então, se você está nesse estado de dormência e se arrepende, quer dizer que você é um cristão e o seu nome de forma alguma é arriscado do livro da vida. Mas se pelo contrário você não se arrepende, você mostra que você nunca esteve lá, nunca esteve escrito neste livro.
E a consequência é: reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a recompensa, irmãos. Jesus, Ele olha para você, Ele olha dentro dos seus olhos, lá no julgamento final, Ele se vira para o Pai, em uma perfeição absoluta de santidade, Ele se vira para os anjos que nunca pecaram, Ele olha para você e diz: vivo, santo, justo, entra no gozo do seu Senhor. Vocês conseguem imaginar? Diante do Pai, como juiz no julgamento final, diante da incontável multidão de anjos, você que perseverar até o fim, o próprio Jesus, não sou eu, não é a nossa igreja, o próprio Filho de Deus vai testemunhar: não, Pai, Ele pertence a mim, Ele tem o meu nome, Ele vai viver conosco para sempre. Essa é a recompensa. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós sabemos que essa expressão se refere a Isaías no contexto de idolatria. Então, quem não tem ouvidos é porque está em idolatria, está espiritualmente surdo, não vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem tem um coração renovado e transformado e regenerado, esse sim tem os ouvidos estampados, e esse sim ouve o que o Espírito diz às igrejas. E ouvir é sinônimo de obedecer. Qual que é a aplicação aqui, para nós encerrarmos? A hipocrisia é filha da idolatria, é uma manifestação da idolatria. Então você vive uma vida dupla, por quê? Porque você quer confessar Jesus publicamente, ao mesmo tempo que você quer guardar aquele seu ídolo, igual a Lia fez lá com Jacó, se não falha a memória, esconde o ídolo do seu pai Labão lá na sua tenda. Não, eu quero permanecer firme, eu quero adorar aqui o prazer, a fama, a mentira, a imoralidade, isso e aquilo outro, mas ao mesmo tempo que eu sei que o evangelho é correto e eu quero publicamente testemunhar esse evangelho. Quebre o ídolo do seu coração com o martelo da palavra de Deus. Que todos nós nos arrependamos e voltemos para Cristo, que tem a plenitude do Espírito para nós. Amém?